Bom dia, meus irmãos, animados para mais 12 meses? Oh, coisa boa! Quero convidá-los, por gentileza, a colocarem-se em pé, na bonita manhã de verão, de um tempo agradável, sem muito sol, e com a claridade suficiente. Quero convidá-los para cultuarem o Senhor Jesus, apresentando-nos a Ele com gratidão, com alegria e expectativa diante daquele que faz boa todas as coisas, que nunca frustra por ser Ele quem Ele é. A Ele a glória, a honra e o louvor nesta igreja, nos nossos pensamentos, sentimentos e corações e na nossa vontade. Amém. Amém. Vamos cultuar Jesus, começando com uma palavra de oração, tá bom? Bendito seja o Senhor que fez esse dia. Bendito seja o Senhor que pelo teu Espírito nos trouxe a este lugar. Abre os nossos olhos para que vejamos o que o Senhor necessita que vejamos. E os nossos ouvidos para ouvirmos o que o Senhor quer que ouçamos. Pedimos tua graça sobre os nossos sentimentos. Queremos sentir o que o Senhor projetou para que sintamos. Portanto, venha, ó Deus, ao nosso encontro e nos abençoe aqui. Venha o teu reino neste lugar e estabeleça aqui a tua vontade. Queremos te glorificar e te exaltar por ser o Senhor quem o Senhor é e por ter feito o que o Senhor tem feito. Queremos perceber as tuas ações e ser sensível à tua vontade. Abençoe este ajuntamento, Senhor,
ajuntamento de gente que o teu Espírito trouxe para este lugar, bem como aqueles que, desejando, mas não puderam estar conosco, por conta da saúde, da idade, de trabalhos, de viagens. Pedimos que o Senhor os visite da mesma forma que nós aqui, em nome de Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. Por gentileza, abra a sua Bíblia em Oséias, livro do profeta Oséias. Capítulo de número 6. Oséias foi um dos profetas mais extraordinários, incrível, servo obediente, que colocou a obediência à vontade do Senhor acima dos seus planos pessoais, acima da sua vontade, dos seus projetos de ordem individual. É a vontade do Senhor, eu obedeço. Incrível, Oséias. Eu creio que a gente precisa conhecer mais Oséias esse ano. No ano de intimidade com o Senhor, Oséias é ótimo nisso. Olha o que ele diz aqui no capítulo 6, quando ele faz um convite para um retorno ao Senhor. Vinde e tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos revigorará, e ao 3º dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Apenas até aqui. A igreja diz amém? Vamos tornar para o Senhor. E no início do ano, ele nos sarará, e nos ajuntará, e nos ligará, e nos abençoará. Como a alvorada, a sua vinda é certa. Que ele nos abençoe nesse desejo de conhecer e continuar conhecendo o Senhor. Bendito seja Deus. Amém. Amém. Eu quero convidá-los a cantar o hino de número 64, Deus dos Antigos. O nosso estacionamento já está em plena atividade, graças a Deus por isso. Yes.
Os irmãos podem sentar. Teu povo guia em paz e mansidão. Na última quinta-feira, a mesa da igreja, a mesa administradora da igreja esteve reunida. E nós, em reunião, elegemos a nova diretoria para o ano de 2019. Eu queria apresentar para vocês, está no boletim da próxima semana, porque a reunião foi à noite, quinta-feira às 20 horas, e o boletim já estava fechado. Eu quero apresentar o novo diretor do patrimônio, José Carlos Rodrigues Costa. Queria que ele ficasse em pé, por gentileza. Não para conhecimento, mas para a honra a quem honra. José Alexandre Correia de Moraes, Zezinho, é o seu auxiliar na administração. O Ralph Coelho Lima é o primeiro tesoureiro. E o Serpa, Benedito Renó Serpa, o segundo tesoureiro. O secretário ficou o Samuel Alves Pereira e o seu auxiliar Manel Coutinho Costa. Esta foi a mesa eleita. Nós oramos um bom tempo, de novembro para cá, e Deus nos deu essa direção. E esses irmãos estarão nos auxiliando na parte administrativa da igreja por todo este ano. Rogo que vocês orem por eles em uma oração do conselho. O presbítero Marcos Deman deu posse a eles, estão empossados. Esta é apenas uma informação para a igreja. Muito obrigado, meus irmãos. Deus os abençoe e por vocês nos abençoe. Tá bom? Muito obrigado, muito obrigado. Meus queridos irmãos, por gentileza, abra a sua Bíblia em João capítulo de número 9. Nós vamos ler, em seguida cantar louvores ao nosso Deus. João capítulo de número 9. Os 4 primeiros versículos. Eu queria fazer uma leitura alternada, eu lerei os ímpares e em uníssono a igreja, mesmo assentados, mas com a devida reverência por tratar-se da palavra do nosso Senhor. João 9, de 1 a 4. Diz assim: caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E é verdade. É necessário que façamos as obras daquele que nos enviou, que nos amou, que nos salvou, nesse tempo que se chama hoje. Nós não temos o ontem, se não o fizemos. E não temos o amanhã, nós temos o hoje. Façamos as obras daquele que nos enviou hoje. A noite virá, quando ninguém poderá trabalhar. Deus nos abençoe. Vamos cantar louvores ao nosso Deus, por gentileza. Vamos ficar em pé? Bom dia, graça e a paz do Senhor. Amém? Nessa manhã, primeiro domingo de 2019, que privilégio estarmos na casa do Senhor, né? Porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém. O Senhor é bondoso, misericordioso, gracioso. Vamos estar louvando e adorando ao nome do Senhor nessa manhã, logo de manhã. Amém.
descanso que nós, de fato, descansamos é no Senhor Jesus. E o próximo cântico que vamos cantar, a letra nos leva a pensar que paz que buscamos, a paz que excede o entendimento. Nós que conhecemos Jesus Cristo, podemos dizer, independente das circunstâncias, que a paz que Ele nos proporciona, nos dá paz. Isso é maravilhoso. Então vamos cantar esse primeiro domingo e já declarar que a paz que o Senhor nos proporciona, independente das adversidades e circunstâncias, de fato nos faz descansar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Pai amado, nós cantamos ao Senhor nessa manhã, juntamente com a nossa igreja amada, declarando que a paz que nós sentimos não é porque as circunstâncias nos proporcionam tantas alegrias, mas é porque temos o Senhor no governo de nossas vidas, na direção de nossas vidas, e isso nos proporciona uma paz que excede o nosso entendimento. Nós te louvamos, Senhor, nós te amamos, porque iniciamos esse ano na sua presença e continuaremos até quando o Senhor voltar. Por isso pedimos que o Senhor se manifeste nessa manhã, nos trazendo aquilo que precisamos ouvir e aprender. O seu povo está com os ouvidos atentos ao que o profeta irá nos falar. É no nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Em sentar-se, com exceção do pastor Vinícius. O pastor Vinícius viaja de férias hoje. A esposa já foi. Ele vai encontrar-se com ela e tirar uns dias. Nós rogamos que Deus os abençoe e os traga restaurados, descansados, animados, para ser instrumento de Deus para a edificação
dos jovens e desta igreja. Amém? E nós o convidamos para que ele trouxesse para nós a palavra de Deus. E ele aceitou. E ele está aqui para ser instrumento de Deus, para nos abençoar. Vamos orar por ele. Senhor, eu te louvo pelo Vinícius, meu amigo, meu irmão, teu servo, pastor Vinícius. Obrigado por ele. Obrigado pelo tempo que o Senhor dará a ele de descanso. O Senhor é o descanso dele. O Senhor é a sua reserva de forças, o seu alvo. Portanto, o abençoe nesse tempo com a sua esposa. E agora, quando ele tem a oportunidade de ser boca de Deus para nós, nos abençoe por ele. O que o Senhor falou a ele, fale conosco por ele. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos, graça e paz. Abra por gentileza a sua Bíblia, 2 de Pedro, capítulo 3. Segunda carta de Pedro, capítulo 3. Nós vamos ler apenas o verso 18. 2 de Pedro 3. O texto diz assim: Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, obrigado por mais um dia de vida. Mais um dia em que as Tuas misericórdias se renovaram sobre nós. Mais uma vez experimentamos da Tua bondade e do Teu amor, Senhor. Muito obrigado. A Tua provisão sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Muito obrigado. Obrigado por esta igreja e que podemos fazer parte e juntos prestarmos culto ao Senhor. Nesse momento queremos pedir que Tu fales ao nosso coração por meio da Tua palavra santa. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse é um daqueles textos que, vez ou outra, nós precisamos voltar e observar e ler novamente, porque ele é um texto instigante. Ele é um texto que nos desafia, ele é um texto que nos mostra claramente a vontade de Deus para nós. A principal mensagem desse texto é que nós precisamos crescer. Crescer. O crescimento é algo natural da vida. Quando nascemos, nós crescemos à medida que o tempo passa. Se nós nascemos, se uma criança nasce, mas não se desenvolve, não cresce, algo está errado na vida daquela criança. Há um problema, há uma doença que está impedindo o crescimento. Isso acontece na vida natural e acontece também no que nós vamos chamar de crescimento espiritual. Quando nós nascemos de novo, e é a linguagem que a Bíblia traz para nós, que nós nascemos de novo, nós começamos um processo de crescimento espiritual. Antes nós estávamos completamente insensíveis a Deus, não tínhamos nenhuma sensibilidade espiritual. A Bíblia diz que nós éramos como que mortos em nossos delitos e pecados. Não tínhamos nenhuma vida espiritual em relação a Deus. A partir do momento em que o Espírito Santo entra em nossa vida e regenera o nosso coração, ou seja, nos faz nascer de novo, nós passamos a ter então entendimento espiritual e passamos a crescer no que nós vamos chamar de vida espiritual, que engloba todas as áreas da nossa vida, irmãos. A vida espiritual engloba
a nossa vida nos nossos relacionamentos, o nosso trabalho, a maneira como nós tratamos as pessoas, a maneira como prestamos culto ao Senhor. Isso que eu estou chamando de vida espiritual não é simplesmente um compartimento, uma área da nossa vida, mas é a totalidade da nossa vida vivida agora a partir do novo nascimento que Deus nos dá. Então, esse processo de crescimento espiritual iniciou em nossa vida a partir do momento que cremos em Jesus. E se você ainda não crê em Jesus, então esse processo de crescimento não começou em sua vida. Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, somente em Jesus, como o único e suficiente Salvador da sua vida, para que então você passe a ter vida espiritual. Mas esse texto é para aqueles que já creram. Esse texto é para aqueles que já deram o passo de crescimento espiritual, de vida espiritual. E Pedro, escrevendo à igreja, as suas últimas palavras registradas, pelo menos que nós temos acesso, são essas: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa igreja que Pedro escreve está passando por um momento difícil. No meio dessa igreja surgem pessoas pregando outras doutrinas, doutrinas estranhas, falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, pregando doutrinas estranhas. E a segunda carta de Pedro é escrita justamente para combater isso. Se os irmãos observarem o tempo todo nessa carta, Pedro está combatendo essas pessoas que ensinavam heresias, que levavam o povo para longe de Deus. Então nós podemos perceber, irmãos, que o crescimento genuíno, o verdadeiro crescimento espiritual, ele está totalmente relacionado à maneira como entendemos a palavra de Deus, a maneira como nos relacionamos com a Bíblia, com as Escrituras. Veja nesse texto do capítulo 3, um pouco antes, o que Pedro vai dizer. Versículo 15. Vamos ler do 14 para ficar mais claro. Por essa razão, pois amados, esperando essas coisas, Pedro está falando da segunda volta de Cristo, e ele diz que algumas pessoas ali estão desacreditando, dizendo que a promessa não se cumpriria. Então Pedro vai dizer, ela vai se cumprir. E ele está dizendo, então, amados, esperando essas coisas, empenhai-vos por seres achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor. Como igualmente nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Veja o contexto que o nosso versículo se encontra. Pedro está dizendo, não seja como aqueles que deturpam as palavras inspiradas por Deus. Não seja como aqueles que se relacionam de maneira equivocada com a palavra de Deus. Porque se não nos relacionarmos da maneira correta com a Bíblia, nós não vamos crescer espiritualmente, irmãos. Nós podemos ter experiências com Deus. Nós podemos vivenciar coisas maravilhosas e obras maravilhosas de Deus. Mas se não nos relacionarmos com a palavra de maneira adequada, não há crescimento genuíno. Prova disso é a história de Israel. No livro dos Juízes, o povo experimentou grandes ações de Deus. Deus fez maravilhas. O povo estava sendo oprimido por povos maiores e mais poderosos, mas Deus interveio livrando
o povo com homens que Deus usou para isso. Sansão, Gideão, Jefté, tantos homens usados por Deus. Porém, em nenhum momento do livro de Juízes, nós vemos a palavra de Deus ser lida. Nós vemos o povo ao redor da palavra. E as experiências com Deus não foram suficientes para manter aquele povo de pé, porque eles não se relacionaram adequadamente com a palavra de Deus. E esse é o ponto que Pedro está colocando. Irmãos, cresçam, mas o crescimento espiritual está ligado diretamente à maneira como nos relacionamos com a palavra de Deus. Eu quero falar sobre 3 aspectos aqui desse crescimento que Pedro coloca para nós, observando o texto. Crescer, esse verbo crescer, é uma ordem para nós, não é um opcional. E por que eu digo isso, irmãos? Porque o verbo está no imperativo. Crescei é um imperativo para nós. E os imperativos de Deus são uma ordem. O imperativo é uma ordem, é um mandamento. Não podemos pegar o imperativo de Deus e fazer com que ele seja apenas uma sugestão. Deus tem imperativos para nós. Ele diz: não matarás, não adulterarás, não roubarás, crescei na graça e no conhecimento. Tem muitos imperativos. Imperativo é ordem. Deus manda, nós obedecemos. Por isso, o processo de crescimento, ele é uma ordem. E interessante que esse verbo, ele está na segunda pessoa do plural. Pedro está falando para toda a igreja. Ele não está se referindo somente a uma pessoa ou outra da igreja. Ele não está se referindo somente ao pastor da igreja, somente ao líder do ministério. Pedro está dizendo para toda a igreja. Ele está dizendo: cresçam. Todos vocês precisam crescer. Irmãos, essa é uma mensagem para nós. Crescimento na vida cristã, na verdadeira vida espiritual, é uma ordem para mim, é uma ordem para você. Nós precisamos crescer. É uma ordem. Quando não crescemos, estamos pecando. Nós não pecamos somente fazendo coisas. Nós pecamos também não alcançando aquilo que Deus deseja que a gente faça. Há 2 maneiras de pecar contra Deus, irmãos. Uma é ultrapassando aquilo que Deus diz para não fazer. A outra maneira é ficando aquém daquilo que Deus espera de nós. Muitas vezes pecamos nesse aspecto. Deus diz, devemos crescer. O quanto você tem crescido na tua vida espiritual? Quanto eu tenho crescido na minha vida espiritual? Nós precisamos crescer. Será que hoje, depois de 5 anos de convertido, eu estou mais crente, mais parecido com Jesus, eu me relaciono melhor com a Bíblia do que eu me relacionava há 5 anos atrás? Segundo aspecto do crescimento. O crescimento é um processo, não é instantâneo. Por que eu digo isso, irmãos? Observando novamente o verbo. Esse verbo, ele se encontra no tempo presente. O tempo presente, no grego, ele significa uma ação que é contínua. Há vários aspectos de ações. Há ações que são específicas, pontuais, mas há ações que são contínuas. Elas são ações habituais. Elas começam e continuam durante um tempo. Esta é a ideia desse verbo. Ele não é simplesmente crescer como se fosse uma única ocasião de crescimento. A ideia é um processo contínuo de crescimento, irmãos. Isso faz todo sentido. Ninguém de um dia para outro tem 5 anos e no outro tem 30.
há um processo, há uma caminhada a ser percorrida para que o crescimento aconteça, para que o desenvolvimento aconteça. É esta a ideia do verbo. O crescimento não é instantâneo, irmãos. Não é, eu vou naquele culto, daquela igreja, daquele dia, porque eu vou crescer. Não. O crescimento, ele é um processo. Sabe quando a gente vai para um acampamento, ou conferência, ou congresso, e volta desse acampamento cheio de Deus, e você fala assim, agora vai ser diferente. Agora minha vida mudou. Agora eu vou ser uma nova pessoa. Você passou por uma experiência, ou se você teve uma experiência com Deus, aquilo foi importante para você, porém, aquilo é um start, é um início, é preciso ter uma continuidade, porque senão essa experiência não vai te sustentar e te levar a um verdadeiro crescimento. O crescimento é um processo, ele não é instantâneo. Nós até temos experiências instantâneas com Deus. Aquele dia que você abre a Bíblia e realmente naquele dia você entende Deus falar. Você ora e você tem a clara percepção de que Deus está ali de maneira diferente de como Ele está nos outros dias. Já aconteceu com você? Momentos especiais. Porém, momentos especiais com Deus não produzem o crescimento verdadeiro. Eles fazem parte de um processo. É tão bom quando nós louvamos a Deus. Um momento de louvor. E algumas vezes Deus toca o nosso coração. Nos emocionamos, choramos na presença de Deus. E nos quebrantamos na presença de Deus. Mas isso faz parte do processo. Se eu estiver cantando, orando e não sentir isso, não quer dizer que eu não estou crescendo. Não quer dizer que Deus não esteja falando comigo. Faz parte de um processo. É uma caminhada, irmãos. O crescimento espiritual, ele não é instantâneo. Ele é um processo. Nós começamos, nós caminhamos com Deus. E à medida que vamos caminhando, a nossa fé vai sendo desenvolvida. Talvez hoje, depois de algum tempo, você seja capaz de vencer aqueles pecados que no início da sua vida cristã você não vencia. Hoje você já tem outras lutas, que daqui a algum tempo de caminhada com Deus, você vai ter vencido também. Porque esse é o processo de crescimento. E aí nós precisamos ter um cuidado. Não podemos cobrar uma pessoa a partir do nosso processo de crescimento com Deus. Isso acontece muito entre cônjuges, entre pais e filhos. O que acontece? Eu estou tendo um processo de crescimento com Deus. E eu quero que o outro experimente isso. E eu cobro para que o outro experimente isso. E eu julgo as ações deles a partir do meu desenvolvimento. Mas isso é errado, irmãos. Porque aquele irmão ainda não experimentou ou ainda não caminhou até onde eu caminhei. Então eu preciso ter para com ele, eu preciso ter compaixão e lembrar que eu também já fui daquele jeito. E os irmãos mais experientes e mais vividos na vida cristã devem ter mais paciência com aqueles que não são tão experientes e vividos. E sábios, entendem o que eu estou falando? O crescimento é um processo. Eu não posso me cobrar, eu queria orar do mesmo jeito que a dona Odila. Irmãos, a dona Odila ora. Há quanto tempo? Quanto tempo, quantas experiências com Deus? Quanta caminhada com Deus? Eu preciso caminhar. Eu preciso comer muito feijão. Eu preciso ainda viver muito. Eu preciso crescer. Entendem? O crescimento é um processo. Não é instantâneo.
Mas observando um último aspecto do crescimento, irmãos. Ainda observando o verbo. O crescimento é um processo intencional. Ele não é automático. E por que eu digo isso? Pedro poderia ter escrito da seguinte forma: antes, deixai que o Espírito faça você crescer. Entendem? Mas ele escreve algo direcionado para nós. Crescei, vocês devem crescer. O verbo está na voz ativa. Não é voz passiva, não é ficar esperando a vida passar e esperando o crescimento. Não, exige uma intenção, uma intencionalidade, um processo em que eu me disponho a crescer, a fazer algo para me desenvolver. Eu não posso só ficar parado esperando as coisas acontecerem na minha vida espiritual. É preciso tomar atitudes. Algumas vezes me pegam perguntando assim: pastor, eu estou lidando com um pecado e eu tenho orado, eu tenho lido a Bíblia, eu tenho orado, mas não consigo vencer esse pecado. É porque o crescimento é intencional. Você precisa fazer algumas coisas intencionalmente na luta contra o pecado. Se o teu pecado é mentir, então o que você tem que fazer? Falar a verdade. Sempre. E quando você mentir, você pedir perdão para a pessoa a qual você mentiu. E falar: olha, me perdoe porque eu menti para você aquele dia. Eu não sei porquê, mas eu menti. Me perdoe. É um processo que exige de nós uma intencionalidade para que haja crescimento. Por que eu venho à igreja? Por que eu participo da escola bíblica? Por que eu sirvo naquele ministério? O processo de crescimento é intencional, irmãos. Há crentes que vivem 40 anos na igreja e se desenvolvem muito pouco. A vida conjugal é do mesmo jeito que era há 40 anos atrás. Ele tem a mesma personalidade e caráter que tinha há 40 anos atrás. Os mesmos pecados que ele cometia há 40 anos atrás, ele continua cometendo. E a desculpa é: não, esse é o meu jeito mesmo. Eu sou assim mesmo. Deus me criou assim, com esse gênio forte. Não há crescimento. Isso é um alerta para nós. Estamos no ano de intimidade com Deus. Se nós queremos ser íntimos de Deus, se nós queremos andar com Deus, é preciso crescer. É preciso desenvolver a nossa fé. Não podemos ser como éramos. Não podemos. Sabemos que não seremos perfeitos, irmãos. Sabemos disso. Mas há em nós uma percepção de que estamos crescendo. É como o John Milton falou certa vez: eu sei que eu não sou quem eu deveria ser. Eu sei que eu não sou como eu deveria ser. Mas eu sei de uma coisa: eu já não sou quem eu fui antes. Eu já não sou como eu já fui antigamente. Pela graça de Deus, sou o que sou. Esta é a ideia de crescimento, um crescimento humilde. Um crescimento que olha para Jesus e vê como o padrão é alto. Um crescimento que deixa de olhar para as pessoas e olha para Jesus e vê como Jesus nos constrange na sua maneira perfeita de ser. Esse é o crescimento que Deus espera da sua igreja. Os padrões de Deus para a igreja, irmãos, são altos. São altos. Quando nós lemos Colossenses capítulo 1, Paulo vai dizer que ele prega o evangelho e adverte a todo homem, para que todo homem seja perfeito em Cristo. Todo homem.
todo o evangelho para todo homem. Esse é o padrão de Deus. Quando nós olhamos a grande comissão em Mateus capítulo 28, Jesus disse, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Veja o padrão de Deus, não é ensinando-vos a guardar algumas coisas, alguns capítulos da Bíblia, mudando algumas áreas da vida, não, a guardar todas as coisas. Todas as coisas no grego, todas as coisas em português. Todas as coisas. Tudo que vos tenho ordenado. Esta é a ideia. O crescimento na vida espiritual é algo que todo crente precisa experimentar. Eu, você, aquele que está começando a vida cristã agora, aquele que já vive há bastante tempo com Deus, aquele que já tem 40 anos na igreja, aquele que tem 1 mês na igreja, de maneiras diferentes, de maneira única. O crescimento ele é individual, de cada um. Para encerrar, irmãos, a nossa meditação, eu quero fazer algumas aplicações para nós aqui. O crescimento na vida espiritual, observando o versículo, ele envolve crescer na graça e no conhecimento. A graça, irmãos, é a maneira como Pedro aqui descreve aquilo que Deus fez por nós, o Evangelho. Há uma tendência em nós de não vivermos a partir do Evangelho. Há uma tendência em nós de buscar agradar a Deus a partir do que nós fazemos, como se Deus nos aceitasse ou nos amasse mais por aquilo que nós estamos fazendo. Crescer na graça envolve, irmãos, uma vida vivida a partir do Evangelho. Isto é, a partir daquilo que Jesus fez na cruz, morrendo, ressuscitando ao 3º dia para que nós pudéssemos viver. Isso envolve, irmãos, como está o nosso sentimento de culpa em relação ao pecado. A culpa tem 2 aspectos. Um positivo. Quando pecamos, devemos sim nos sentir culpados, porque afrontamos o Deus Altíssimo. Porém, a partir do momento que confessamos o nosso pecado, toda a culpa é depositada na cruz de Cristo. Então, nós não podemos mais nos sentir culpados. Eu pequei essa semana. Então, agora, próxima semana, eu vou fazer um jejum 3 dias na semana. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano, porque eu pequei muito ano passado. Eu vou fazer um monte de coisas para poder compensar o meu erro diante de Deus, para poder me sentir menos culpado. Entendem o que eu estou falando? Isso, o crescimento na graça envolve a percepção, essa relação de que em Cristo os nossos pecados foram perdoados e justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que funciona a vida cristã. O pastor Waldenberg explicou domingo passado como é. Eu estou cheio de pecados e eu oro a Deus. E depois que eu oro, esses pecados não são levados em conta mais na minha vida. Isso é graça. É justo? Não é justo, irmãos. Mas é graça. A justiça de Deus foi colocada sobre o Filho na cruz. Por isso eu recebo perdão de graça. Não há nada que eu possa fazer para que Deus me ame mais do que Ele já me ama em Cristo Jesus. Você tem crescido na graça? Ou a sua vida anda cheia de culpa? Mas o crescimento na graça envolve um outro aspecto.
O Evangelho não é a mesma coisa que os resultados do Evangelho. A graça não é a mesma coisa que os resultados da graça. O Evangelho, a graça, é aquilo que Deus fez por nós. Os resultados na minha vida são as ações, são as coisas que eu faço, as minhas atitudes, como fruto daquilo que Deus fez na minha vida. Como fruto da salvação. Eu não faço jejum para que Deus me ame mais. Eu faço jejum porque Ele já me ama. Entendem o que eu estou querendo dizer? O processo de crescimento é esse, irmãos. Eu sei que Ele já me ama e por conta dEle me amar, eu quero ser diferente. E por conta do amor dEle me alcançar, tão pecador como eu sou, eu quero viver de maneira diferente para Ele. Esse é o crescimento no Evangelho. Eu não faço as coisas para que Deus me aceite mais. Eu não faço as coisas para que Deus me ame mais. Eu faço porque Ele já me aceitou, imperfeito, falho, miserável, pecador. Ele já me aceitou com os meus maiores pecados e defeitos. Ele já me aceitou em Cristo. E não há nada que eu possa fazer que possa desfazer o amor de Deus na minha vida. Porém, esse amor deve me constranger a viver de maneira diferente. A me dedicar ao Senhor, a amá-lo mais, a me dedicar a ser consagrado, a buscar a santidade. Isso é crescer na graça. E no conhecimento? O conhecimento na Bíblia envolve muito mais do que capacidade cognitiva, do que aprender as coisas cognitivamente. Conhecimento na Bíblia é relacionamento. Sempre que lemos, conhecei e sigam e buscam e prosseguir em conhecer o Senhor. A ideia não é simplesmente conhecer cognitivamente a Deus. A ideia é se relacionar com Deus. E isso é algo que envolve, irmãos, em nós, dedicação. Quantos aqui conhecem o Neymar, aquele jogador de futebol? Provavelmente todo mundo já ouviu falar do nome do Neymar. Sabe o time que ele joga? Sabe o país... Não sabe, a Michelle não sabe, ela fez assim. Talvez você não saiba o time que ele joga, mas você sabe que ele é brasileiro e joga bem, é bom de bola. Você já ouviu o nome dele, o Neymar. Você conhece o Neymar? Não. Você sabe quem ele é. Talvez você saiba coisas sobre ele, mas você não tem relacionamento com ele. O crescimento no conhecimento envolve relacionamento. Não é saber coisas a respeito de Deus. É se relacionar com Deus a partir daquilo que Ele te revelou. A partir do que Ele é. Entendem a diferença de saber algo sobre uma pessoa e se relacionar com ela? É essa a ideia do crescimento. Esta é a ideia. Irmãos, precisamos crescer. Precisamos crescer. O que vamos fazer para crescer no nosso relacionamento com Deus? Eu não sei o que você precisa fazer. Eu sei o que eu preciso fazer. Talvez eu precise ler mais a Bíblia. Eu precise orar mais. Talvez eu precise frequentar a escola dominical ativamente. Talvez eu precise frequentar e participar de um ministério. Talvez o que eu preciso fazer é orar pelos meus irmãos. Eu não oro. O que eu preciso fazer para crescer na minha vida com Deus? Talvez é acertar o meu casamento. Talvez pedir perdão para alguém. Entrar na luta contra um pecado específico. Um pecado que tem me aprisionado. Um pecado que tem tirado o meu vigor espiritual. O que você precisa fazer para crescer? Uma igreja precisa crescer. Precisa se desenvolver, irmãos.
Mas pense, se a igreja somos nós, e se você não cresce, a igreja não cresce. E veja, o que nós estamos falando aqui não é crescimento em número. Nós estamos falando de desenvolvimento da fé. É esse o crescimento que Deus espera de nós. Não que isso exclua números, mas Deus olha para o nosso coração, para a nossa vida, como indivíduos e como igreja. Nós temos crescido como igreja, nós temos desenvolvido a nossa fé, aprendido mais de Deus, vivido mais com Deus. É o que Deus espera de nós. É o que Deus espera de nós. Algumas pessoas, e às vezes nós, em vez de crescer, parece que regridem. Parecem aquele filme do Benjamin Button. Conhecem a história? A criança que nasce idoso e à medida que o tempo passa ele vai regredindo. Talvez isso aconteça em alguns momentos das nossas vidas. Mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós cresçamos. Crescer faz bem. E é o que a palavra de Deus nos convida para esse ano, 2019. Que eu, que você, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, é a Tua palavra que nos confronta, nos conforta, nos dá direção, Deus. Eu peço por mim e pelos meus irmãos, que o Senhor trabalhe em nossa vida. Sabemos que todo crescimento vem de Ti. É o Teu Espírito trabalhando, atuando em nós. Bem nenhum há em nós, Senhor. Bem nenhum flui de nós. Todo dom perfeito e toda boa dádiva vem do Senhor. Eu oro por mim e pelos meus irmãos. Que neste ano possamos crescer, desenvolvendo ainda mais a nossa fé, caminhando ainda mais com o Senhor, sendo mais íntimos do Senhor, para a glória de Jesus Cristo. Em nome de quem oramos. Amém. 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 Conhecer e prosseguir em conhecer. Quero convidar os oficiais para que estejam conosco aqui, enquanto os irmãos, por gentileza, abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 14. Muito obrigado. O versículo 22 diz assim: Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: Isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Apenas até aqui. Quero convidá-los a colocarem-se em pé, por gentileza. Paulo, escrevendo sobre este episódio, ele nos faz lembrar que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão. Se você ler um pouquinho antes, ele trata exatamente disso. No meio da ceia, no tempo da Páscoa, ele institui a Santa Ceia em substituição à Páscoa. A Páscoa indicava o Cordeiro. O Cordeiro veio. A Páscoa perde o seu efeito
para nós que somos do caminho. Então a ceia, ela reveste-se de uma especial ação para todos nós. Ela é a celebração do corpo e do sangue do Cordeiro de Deus, que tira e tirou o pecado. Deus nos abençoe neste momento. E ela reveste-se de uma especial atenção para a nossa mente e coração. E Paulo, escrevendo, disse: olha, tomem cuidado, examine-se, pois. E é isso que nós temos feito para participar deste momento. Quero convidar o presbítero Marcos Deman, que é vice-presidente da igreja e pastor aqui conosco, que ore rendendo graças ao Senhor por este momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque nós, como igreja, estamos aqui reunidos para nos lembrarmos mais uma vez da cruz. Muito obrigado, Pai, pelo teu sacrifício de amor por nós. Muito obrigado, Senhor, pela maravilhosa graça que foi pregada aqui nessa manhã. Muito obrigado porque nós não merecemos nada, mas apesar disso o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigado por essa tão grande salvação. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, no nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos vão receber um pão que os diáconos prepararam com antecedência para vocês. Ao receber, por gentileza, agradeço o serviço do oficial e segure em mãos para participarmos juntos em seguida. Deus os abençoe. Alguém esquecido? Na galeria? Ok. Vamos colocar em pé, meus irmãos, por gentileza.
Tomai, isso é o meu corpo, disse o nosso Senhor Jesus Cristo, e assim nós o faremos. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe esta casa. Amém. Amém. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. O Senhor tomou o cálice e, dando graças, deu também aos seus discípulos. Esse cálice representa o sangue de Cristo, o sangue que tira o pecado de todo aquele que crê. Pedir para o presbítero Josué orar, dando graças ao cálice. Obrigado a Deus porque estamos aqui na Tua casa para ouvir a Tua palavra, ó Pai, e aprender um pouco mais. Pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos pecados. E só pela Tua graça, ó Deus, pelo sangue derramado na cruz, pelo Teu Filho Jesus, é que somos perdoados, ó Pai. E ficamos mais brancos, mais alvos que a neve, ó Deus. Pai, nesse momento de comunhão, ó Deus, clamamos e pedimos, ó Deus, pelos nossos familiares que não te conhecem. Pedimos, ó Deus, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que aceitem, ó Pai. E participem, ó Deus, dessa comunhão, ó Pai, em volta da Tua mesa, ó Pai. Lembramos, ó Pai, desse sacrifício do Teu Filho Jesus na cruz. Muito obrigado, ó Deus. Não somos merecedores, mas pela Tua graça, ó Pai, estamos aqui hoje. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém. 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 Da mesma maneira como participamos.
Todos receberam? Aqueles que vão participar, vamos nos colocar em pé. A ceia é renovação de aliança, irmãos. O que eu acho fantástico é que Jesus escolheu aquele dia em que seria traído para celebrar a ceia. Parece que Jesus conhecia os seus discípulos. Parece que Jesus nos conhecia. Quantas e quantas vezes nós o negamos, nós o abandonamos, mas Ele vem com o cálice da nova aliança, renovando, fortalecendo. Eu não sei como está a tua vida, mas que esse momento seja um momento de renovação da sua vida com Deus. Vamos participar juntos? Nós te agradecemos muito, Senhor. Como temos falado aqui, o Senhor foi maravilhoso ao nos salvar. Obrigado pelo sangue derramado, Jesus. Obrigado, obrigado. Nós só temos que te agradecer, te louvar, te glorificar, te adorar, Senhor, por tudo que tens feito por nós. Muito obrigado. Amém. 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 Não podem sentar-se. Vamos cantar apenas a primeira estrofe e o coro do hino 354. Tempo de ser santo, tu deves tomar. Obrigado por sua presença. Graças a Deus pela palavra dele que foi exposta, revelando a necessidade que temos de crescer no Senhor e nele permanecer, revelando a graça bendita, acessível a todos nós. Graças a Deus por isso. E agora nós iremos orar, encerrando assim a nossa reunião. O culto continua na escola dominical. O pastor Carlos Eduardo Melo Barbosa já está conosco. Ele será o preletor. Ele vai nos falar sobre o Deus Criador, a pessoa de Deus no ato da criação. Vamos conhecer esta parte, esta área tão necessária. Que Deus possa nos abençoar. Durante todo o mês de janeiro e fevereiro nós estaremos estudando a pessoa de Deus, dando início hoje. Tá bom? Muito obrigado, pastor Arlete, muito obrigado. Senhor, o nosso coração está cheio de expectativas boas acerca do que o Senhor irá fazer em nosso meio e por nós e em nós. Quero agradecer ao Senhor
por esta igreja, pelo conselho de pastores, presbíteros, pela junta diaconal, pela mesa administrativa que foi eleita e já tomou posse. Muito obrigado. Obrigado pelos professores, os líderes de ministérios, diretores de congregações. Muito obrigado. Obrigado pelo corpo vivo desta igreja. Bendito seja o Senhor, e que neste ano o Senhor, pelo teu Espírito, desenvolva no nosso coração um desejo de crescer na graça e no conhecimento, como fomos hoje desafiados. Abençoe, ó Deus, a escola que se segue. Abençoe o nosso coração com ensino sobre o Senhor. Quero agradecer ao Senhor por esta oportunidade, em nome de Cristo Jesus e para a glória dele também. Amém. Amém. O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, e produza em você experiências novas e renovadoras. O Senhor ouça e responda a cada oração. Receba o seu louvor. Deus te abençoe. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as ternas misericórdias de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito de Deus, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus em toda a terra, hoje e até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos.